Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos realizando a leitura do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 13 e eu quero compartilhar com você os versículos 18 ao 23. É a explicação de Jesus a respeito da parábola do semeador. E eu quero compartilhar esse texto contigo. Está escrito assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amados, eu acho muito interessante essa explicação que Jesus fez. E ele fala sobre 4 tipos de corações que recebem a palavra de Deus. Ele fala que a semente é a mensagem, que é lançada, que é semeada no coração dos homens. E aí a primeira, que é a semente, a palavra que é semeada num certo tipo de coração, ele diz assim, essa semente que é na beira do caminho é aquela pessoa que ouve a mensagem, é aquele coração que recebe a mensagem do reino, só que não entende. Então o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. E quando nós olhamos só esse entende, parece somente no sentido de compreender. É aquele que ouviu, mas não entendeu a respeito do evangelho. Quando nós vamos para a palavra no original grego, é bem interessante, essa palavra é sunieme, e além do significado de entender, compreender, eu gosto muito de um dos significados dela, que é colocar ou unir na mente, levar consigo. Olha que interessante, amados. Aquela pessoa que ela não leva consigo a mensagem que ouviu, ou seja, que não deposita no seu coração, na sua mente, aí o maligno vem e arranca essa mensagem. O maligno vem e tira essa mensagem do seu coração. Por isso que ali no final, no versículo 23, fala que a semente que caiu em boa terra é o caso daquela pessoa que ouviu a palavra e a entendeu. Ou seja, é o caso daquela pessoa que ouviu a palavra, uniu a sua mente, levou consigo a palavra de Deus e não desgarrou mais. Essa é a verdade para mim e eu viverei essa verdade. Essa é a pessoa que dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amados, que eu e você sejamos essas pessoas, que pegamos a palavra, que levamos a palavra conosco, no sentido de tomamos posse da palavra e ninguém mais arranca a palavra de nós, unimos a nossa mente, ou seja, alinhamos a nossa forma de pensar com a palavra de Deus, que nós sejamos assim, e então veremos a colheita de 100, 60, 30 por 1 em nossa vida. Sabe, amados, e aí tem 2 características ali de pessoas que acabam perdendo os benefícios da palavra, a eficácia da palavra, porque ficam ligadas nas coisas desse mundo aqui. O segundo diz assim, a semente que caiu em terreno pedregoso é o caso daquele que ouve a palavra, recebe logo a palavra com alegria, só que quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra,
logo abandona, ou seja, é uma pessoa que não se firma na palavra. Ela prefere se amoldar ao padrão desse mundo aqui. Quando aquela pessoa vira motivo de chacota no meio dos amigos, ela prefere abandonar a palavra e ficar sendo aprovado pelos amigos do mundo. Sabe, amados, que eu e você não sejamos assim. Que eu e você sejamos esse último coração que recebe a palavra, que entende ela, ou seja, que leva a palavra consigo, que une a mente à palavra e permite que o Senhor guie a nossa vida. E aí sim nós colheremos. E ainda tem um terceiro coração, que a palavra fala assim, é aquele que a palavra caiu entre os espinhos. Esse é o caso daquela pessoa que ouve a palavra, só que a preocupação dessa vida, ou seja, se preocupa com as coisas dessa vida aqui, e o engano das riquezas acabam sufocando a palavra e tornando ela infrutífera. Amados, esse talvez seja um dos maiores problemas com os cristãos hoje. Eles têm tornado a palavra de Deus infrutífera, por quê? Porque têm se preocupado demais com as coisas dessa vida e têm caído no engano das riquezas, buscado dinheiro a todo custo. Sabe, amados, o Senhor cuida de nós. Quando nós lemos Mateus capítulo 6, dos versículos 25 em diante, Jesus fala sobre nós não nos preocuparmos com as coisas dessa vida aqui, mas nós confiarmos nele, nós buscarmos sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, é colocarmos a nossa confiança primeiramente no Senhor, sabendo que Ele cuida de nós. Ele abre portas, Ele nos sustenta. Sabe, amados, nós precisamos aprender a colocar a palavra de Deus em prática. Nós precisamos ser essa última pessoa aqui que Jesus descreveu, com a característica com esse coração. Nosso coração precisa ser essa boa terra, que a palavra vem, entra no nosso coração, nós tomamos posse da palavra de Deus como verdade para nós, unimos a palavra de Deus à nossa mente, permitimos que a nossa mente seja transformada pela palavra de Deus, e então nós veremos a colheita, uma colheita extraordinária. Eu quero encorajar você a tirar os teus olhos dessa vida aqui. Isso não significa, as pessoas muitas vezes não entendem quando nós falamos assim. As pessoas acham que então não vão mais trabalhar, não vão mais fazer as coisas desse mundo aqui. Não, amados, nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. É assim que precisamos levar a nossa vida. Sabe, nós trabalhamos? Sim. Nós temos os nossos afazeres aqui nesse mundo? Sim. Mas precisamos confiar, a nossa confiança precisa estar no Senhor. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Confiando que o Senhor cuida de nós, confiando que é o Senhor que estabelece portas abertas para nós. E se Ele precisar fechar alguma porta, é Ele mesmo que vai fechar. Sabe, amados, nós precisamos aprender a viver assim, precisamos aprender a viver a vida do reino de Deus. O mundo está indo cada vez de mal a pior. Tá um caos o mundo, é preocupação, é desespero, é medo, é sofrimento. Mas nós podemos viver em descanso, mesmo nesse mundo aqui. Porque nós somos guardados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Tem um versículo de 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, que fala isso. O Senhor os fortalecerá e os guardará do maligno. Amados, essa é a verdade de Deus para nós. Receba o poder da palavra, a eficácia da palavra, a verdade da palavra no teu coração. Confia no Senhor. Para de se preocupar com as coisas desse mundo aqui. Entrega de fato a tua vida ao Senhor. E aí sim, veja os frutos. Veja a colheita. Sabe, amados, precisamos render o nosso coração em completa confiança no Senhor, na suficiência de Cristo Jesus. Eu encorajo você a fazer isso no dia de hoje. Se você tem se preocupado
com o trabalho, com a família, com os problemas, com os obstáculos. Entrega tudo isso ao Senhor. Como o apóstolo Pedro escreveu, lança toda a ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 5. Sabe, amados, precisamos viver assim, colocar toda essa verdade de Deus em prática, essa vida de descanso que o Senhor conquistou para nós. Vida de descanso não significa vida inerte, passiva, sem que nós tenhamos atitudes. Vida de descanso significa que nós confiamos completamente no Senhor e somos guiados, instruídos, ensinados por Ele. E aí a nossa vida é como o Senhor Jesus mesmo falou, lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. O meu fardo é leve, fica tranquilo, meu jugo é suave. Você pode caminhar assim. Venha até mim e caminhe em descanso. Que eu e você possamos refletir sobre isso nesse dia e nos rendamos plenamente ao Senhor, confiando completamente no cuidado de Deus, no poder de Deus sobre as nossas vidas, que nós possamos unir a palavra de Deus, que nós possamos agarrar a palavra de Deus e nunca mais largar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque o Senhor conquistou poder para nós, o Senhor conquistou vida e vida completa para nós. Muito obrigada, Pai. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos para que eles sejam fortalecidos no Senhor, para que eles compreendam que o Senhor é por eles, para que eles compreendam que eles podem confiar completamente no Senhor, que eles podem descansar no Senhor. Pai, eu oro para que eles, de fato, recebam a palavra em seu coração e nunca mais a soltem, que eles agarrem as verdades da Tua palavra, Senhor, e então possam ver a colheita poderosa que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.